Olá, educadores makers! Estamos agora na montagem do segundo postinho de trânsito com a função pedestre e dentro dessa função pedestre vai entrar então a função sirene para o pedestre que é deficiente visual, né? Então, nós estamos entrando nessa montagem aqui que é o quarto postinho aqui do nosso cenário e só falta ele para introduzir aqui a função pedestre, né? Nas montagens, nos vídeos anteriores, nós mostramos aí a montagem, né, dos LEDs do função pedestre, os botões, né? Então agora nós vamos trabalhar nessa montagem aqui. Essa montagem é a mais trabalhosa, porque nós vamos entrar com o chicote dos LEDs, verde e vermelho, do pedestre, o botão, que isso aqui não é novidade, nós já fizemos os postes anteriores, mas a grande novidade é a sirene, que além desses chicotes vai passar também mais esses dois fios da sirene que vão passar aqui por dentro do nosso postinho, né? Então é um volume a mais, aí para na hora de fechar um pouquinho mais de trabalho, né? Na montagem, a dica que eu deixo para vocês, aqui eu tenho a sirene, dá um pinguinho de cola quente aqui, não evitar de colocar cola quente nesse miolo aqui, porque ele vai abafar o som da sirene. Então é na lateralzinha dele aqui colocar um pouquinho de cola quente e fixar lá no lugar. Outro detalhe, né, lembrar aí da questão de dobrar o terminal com cuidado aqui do botão, para não quebrar, né, o terminal e ele caber aí dentro também da caixinha. Bom, aqui eu já mostro a sirene colocada, então ela fica firme lá no lugar por causa da cola quente que foi dado um pinguinho lá e ela fixou, né? A mesma forma, né, a ideia é de dar um pinguinho de cola quente aqui no meio, tanto neste como neste, para fixar aí no lugar aqui dentro do postinho. Então aqui já a sirene colocada, fixada, passado o chicote do semáforo de trânsito e ao mesmo tempo aqui já colocado os LEDs do semáforo de pedestre. Então veja que o volume de fios que ficaram aqui dentro do postinho é grande, né? Então tomar cuidado para colocar eles, para não deixar eles aqui em cima principalmente dessa curva, né? Onde eles tendem a ficar em cima aqui do MDF, que vai dificultar a fechada da caixa, né? Eu recomendo que na hora que você for fechar a caixinha, que você coloque, né, a tampinha aqui por cima e comece fechando daqui para lá. Foi a forma mais fácil que eu encontrei de fechar a caixinha, tá? Então, aí é a minha recomendação, mas você pode encontrar, você pode preferir vir daqui para cá, se você achar melhor fazer assim, sem problema nenhum, não existe uma regra, tá? Então aqui o postinho já montado, parafusado, e aqui então o chicote, né, de todos esses fios, né, da sirene, do botão e dos LEDs que estão soltos aqui, que nós vamos introduzir nesse buraquinho e fazer a ligação. Então aqui, né, então está passado o fio verde, o fio laranja, lá do LED verde e vermelho do postinho do semáforo. Então as cores, né, lembrar que as cores nos ajudam muito nessa hora, né? Então, todo fio laranja eu ligo aqui no vermelho do pedestre. Todo fio verde eu ligo aqui no verde do pedestre. Se é fio marrom, preto ou cinza, é aqui no negativo. Se é vermelho, é aqui no positivo, né? Então, no vídeo anterior eu expliquei que eu optei por não colocar o fio branco aqui, porque aqui já está com 4 fios brancos, né? O fio lá do botão do postinho. E da mesma forma agora estou sugerindo a colocação do fio branco aqui no pino 10, juntamente com esses dois que já estão aqui. Gente, essa montagem não foi fácil de ser feita. Tem dois fiozinhos aqui apenas, colocar um terceiro
Mas só que este local aqui para você colocar o fio ele é menor. Então, se você achar melhor, ao invés de passar esse fio branco aqui, colocar aqui no pino 10, optar por colocar lá no terminal do meio do relé, não há problema nenhum, tá? Se você preferir colocar no pino do meio aqui do relé, juntamente com esses outros fios, sem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma, tá? Eu tive bastante dificuldade para introduzir esse fiozinho branco aqui no pino 10. Bom, a novidade aí é esse fio malhado, amarelo e vermelho, né? Que é o fio lá do sinal da sirene. Então, esse fio amarelo e vermelho ele vai ser ligado aqui no pino 12 do Arduino, ok? Então, pino 12 do Arduino vai entrar esse fiozinho aqui. Então, aqui eu já mostro o cenário montado, com todos os chicotes, com todos os fios presos e funcionando a função PDS. Só não está funcionando ainda a sirene, né, que eu vou precisar programar, vou ter que alterar a programação, né? Então aqui eu vou mostrar qual foi a alteração que eu fiz neste para poder introduzir a sirene. Então até aqui vocês verão que não há, né, nenhuma mudança. Esse aqui é o programa que nós estávamos usando. Então, ler o pino digital 10, que é a lógica do pedestre. Se o pino 10 for para 1, então ele executa a lógica do pedestre, né? Então, a lógica do pedestre está aqui, né? Para acender, para apagar o vermelho do pedestre, acender o verde do pedestre. Aí depois ele conta 4 segundos, então vai ficar 4 segundos o verde aceso, e depois então desinverte, né? Aí tem o pino 11 que faz a lógica lá para derrubar o selo, né? E está aí o programa do PDS que nós estávamos trabalhando até agora. A novidade é que agora vai entrar o pino 12, e o pino 12 é a sirene. Então como é que eu faço para a sirene, né, tocar, parar, né? Então eu ponho aqui temporização, ó. Então depois do pino 9 aqui baixo, né, pino 9 baixo, tá vendo? Nesse lugar aqui, ó, na sequência eu vou introduzir, tem aqui o espere 1 segundo, né? Então eu introduzi digital 12 alto, então estou mandando tocar a sirene. Por quanto tempo? Por 1 segundo. Então veja que eu já alterei esse tempo aqui, ó. Então nesse intervalo aqui é que entrou a função aqui da sirene. Tá? Então toda essa lógica que vocês estão vendo aqui da sirene, ela entrou nesse intervalo aqui, ó, né, dos 4 segundos. Veja que depois tem aqui, ó, pino digital 8 baixo, pino digital 8 baixo. Então ele continua da mesma forma aqui, ó, continua aqui, ó, tá? Então isso não mudou. O que que eu fiz aqui para fazer aquele, né, um som diferenciado a hora que está terminando o tempo do PDS? Então eu fiz, ó, 1 segundo tocando, aí depois desliga a sirene, mais 1 segundo. 1 segundo tocando, desliga a sirene por 1 segundo. Aí agora eu mudei. Em vez de ficar 1 segundo, fica meio segundo. Meio segundo ligado, meio segundo desligado. Meio segundo ligado, meio segundo desligado. Então eu fiz aí uma sequência de 4 vezes, né? Ele mais rápido. Então vai dar aquele efeito sonoro de que está acabando o tempo do pedestre. Tá? Então vamos ver lá como é que ficou a imagem disso, né?
Então vocês perceberam aí que mudou, né, a frequência aqui da sirene no final aí do vídeo, né? Então ele fica um pouco mais rápido. Olha lá, de novo. Indicando que vai acabar o tempo do PDS. Ok? É isso, galera. Então a gente conclui aqui a montagem da função PDS nos 4 postinhos. Beleza? Sucesso aí na montagem com os seus alunos.